Pessoal, bem-vindos a mais um Jobs, eu sou o Rodrigo Guedes e hoje a gente vai falar sobre atendimento. Vou falar daquilo que é prático. Basicamente, a gente vai estar falando de um profissional que vem do inglês accounter, que é o cara que cuida das contas, é o cara que é responsável por criar um relacionamento com o cliente, principalmente, e é o cara que ele tem que ser a cara, ele tem que representar o cliente dentro da agência e representar a agência na frente do cliente. Ele tem que jogar nesses dois times, sem nunca boicotar nenhum dos dois. Esse é o atendimento. Porque antes de tudo, e mais do que tudo, o atendimento é um vendedor. Pra fechar e te vestir maneiro mesmo, por que tu não coloca um boné? Vai boné? Não. Vai? Não. Vai? Não. Não? Vai. Beleza. Pô, ficou maneiro o boné. Não, tira esse óculos aí, parceiro. Tá fazendo sol aqui dentro não. Usa lá fora. Aqui dentro não tem sol não. Vai pagar como? É isso mesmo, gente. Se você quer ser um bom atendimento, vai estudar técnica de vendas. Um livro muito bom para vocês lerem como que um bom vendedor deve pensar é esse livro Vendas de Guerrilha, do Jay Conrad, do Bill Gallagher e Orville Hay. Esse livro é um livro que ele aborda como que o vendedor deve pensar fora da caixa para entender do negócio do cliente, em primeiro lugar, para entender de comportamento humano, em primeiro lugar, para entender como que os seres humanos se comportam, justamente para poder adaptar estratégias com foco em resultado. Se você é um atendimento e você não consegue extrair do cliente a real necessidade dele, que às vezes nem ele está vendo, que às vezes nem ele entende que é aquilo, você ainda não é um excelente atendimento. Um atendimento publicitário não é aquele cara que vai ficar mandando e-mail para o cliente ou fazendo reuniãozinha com o cliente, escrevendo um briefing e simplesmente passando para a criação. Ó, criação, isso aqui é o que o cliente quer que faça. Aí a criação vai fazer um negócio, ele vai levar para o cliente de novo, o cliente vai dizer, não era bem assim, pode alterar isso aqui. Aí o atendimento, que não é um bom atendimento, vai chegar na criação e vai fazer assim, ó, altera isso aqui, o cliente pediu. Tá, mas você explicou? Não, mas o cliente pediu. O atendimento não é um leve trás do que o cliente pediu, nem é um leve trás do que a criação quer empurrar para o cliente. O atendimento, antes de tudo, é um cara que identifica a real necessidade do cliente e sabe que aquela criação, aquilo que foi feito, é uma estratégia que visa resolver um determinado problema. E ao mesmo tempo ele é um cara que ele está lá no cliente para mostrar para o cliente que o que ele precisa nem sempre é aquilo que ele quer. Que o que ele precisa é aquilo que é bom para o cliente dele e para a marca dele. Esse é o bom atendimento. E por que esse cargo existe, gente? Porque uma agência precisa de profissionais que saibam vender ideias. O atendimento, antes de tudo, é um vendedor de ideias. Ah, mas o criativo não pode fazer isso? Pode. Se o criativo tiver perfil de vendedor, ele consegue fazer isso. Mas a gente sabe que um criativo tem perfil de artista. E um artista, muitas vezes, não sabe vender sua ideia. Ele sabe, sim, concretizar ideias fantásticas, mas vender aquela ideia nem sempre é o forte dele. É aí onde entra esse profissional que, antes de tudo, tem um pensamento mais comercial, tem um pensamento de vendedor, tem um pensamento estratégico de mercado, de marketing. Para você entender melhor sobre esse cargo, dá uma olhadinha aqui no Job sobre cargos em agência de publicidade e propaganda. O atendimento, ele vem do latim attendere, que significa ato ou efeito de dar atenção, de atender alguém. Ou seja, você tem que dar atenção para o cliente, você tem que dar atenção para a agência, você tem que estar atento a todo o processo. Então ele é o cara que está sempre envolvido com todas as áreas da agência, mais do que todos os profissionais dentro daquela agência. Por isso que esse cargo é tão importante. O profissional que o objetivo principal dele é construir um relacionamento. Porque se o relacionamento não é real, se ele realmente não está interessado em vender aquela ideia, se ele não acredita no produto do cliente, como é que ele vai fazer um bom atendimento? Ou se ele não acredita na ideia do criativo, como é que ele vai vender aquela ideia? Então, criativos, o primeiro cliente que você precisa convencer é o atendimento. Esse cara, ele precisa comprar a sua ideia, ele precisa entender por que você fez daquele jeito para poder vender muito bem na frente do cliente. Entenderam? A origem desse cargo, gente, é muito antiga, de 1842. É aí que começa a publicidade nos Estados Unidos. Porque esse cara, o atendimento, ele era o agente devidamente autorizado pelos veículos, na época os jornais, a poder vender publicidade para aqueles jornais, para os clientes, ou seja, para as lojas, para o comércio, para as marcas que queriam anunciar naquele jornal. E aí é onde começa todo o processo do cargo do atendimento. É importante essa questão de venda, ela está tão ligada na publicidade que, se você observar bem, por exemplo, na série Mad Men, você vai ver que o próprio Donald Draper, que é o ator principal da série, ele é um redator publicitário. Ele, antes de ser um redator, ele era um vendedor de carros. E foi o chefe dele, na agência de publicidade que ele vai trabalhar, que identificou esse perfil dele, que ele sabia muito bem vender as coisas através de palavras, que chamou ele para ser redator na agência de publicidade que ele trabalha, que é uma agência fictícia da década de 60. Advertising is based on one thing, happiness. And
you know what happiness is? Happiness is the smell of a new car. It's freedom from fear. It's a billboard on the side of the road that screams with reassurance that whatever you're doing, it's okay. E esse cara que identifica esse talento do Donald Draper justamente é um diretor de contas, ele é o atendimento dessa agência. You know, I could fire you. Great. There's some portfolios in Joan's office. Maybe you could find somebody tonight. Why are you doing this to me? O interessante é que no início os atendimentos eram basicamente homens, todos eram homens, né? Hoje em dia você vê uma presença feminina muito maior nessa área dentro das agências de publicidade e propaganda. Isso se deu ao longo do tempo. E a gente já pode ver também um pouco mais da questão do empoderamento feminino. As mulheres elas têm esse perfil de criar relacionamento, de conseguir se comunicar de uma forma muito melhor do que os homens, de identificar nuances na comunicação alheia muito mais do que os homens. Nesse sentido, elas se tornam profissionais muito mais completas para identificar necessidades, para escrever briefings, para vender melhor ideias, para conseguir conduzir, para conseguir influenciar melhor as decisões em relação a um objetivo específico dentro da publicidade e da propaganda. É isso aí, gente. Você pode usar esse poder tanto para manipular, quanto para persuadir, quanto para direcionar um objetivo específico. Então, tem que usar muito bem, tem que ter muita consciência, muito bom senso quando você é um atendimento publicitário, porque a sua palavra conta. Esse foi o primeiro job sobre atendimento, eu farei outros jobs sobre atendimento no futuro, vou falar sobre funções do atendimento e também vou falar sobre técnicas de vendas, porque isso é uma coisa muito importante que você tem que estudar. Procure o Senac na sua cidade, tem cursos muito bons sobre técnicas de vendas, o Sebrae na sua cidade, estude sobre comportamento do consumidor, estude sobre técnicas de abordagem ao consumidor, porque estude, preste atenção como é que aquele vendedor, aquele bom vendedor numa loja aborda as pessoas, porque é sendo um bom vendedor que você vai ser um bom publicitário. Beleza? Sintam-se todos abraçados e até o próximo job. I don't know what that means. It means that you've already tried your plan and you're number 4. You've enlisted my expertise and you've rejected it to go on the way you've been going. I'm not interested in that. You can understand.